Olá, muito obrigado por assistir a mais essa aula do nosso curso. E o nosso tema aqui é uma das perguntas que mais me fazem em análise de dados, que é: qual é o melhor software para esse tipo de atividade? E eu chamo isso de a pergunta de R$ 1 milhão. Olha, em análise de dados, nós temos várias opções de software que nós podemos adotar. E é importante que você escolha um software, porque a análise de dados hoje é bastante sofisticada, daria muito trabalho e seria virtualmente impossível você tentar analisar os dados usando papel e lápis. Então, os softwares vêm para nos ajudar grandemente nessa tarefa. E aí, como nós temos várias opções disponíveis e excelentes opções, então cria-se essa dúvida na mente, principalmente dos usuários iniciantes. Qual software que eu devo usar? Qual é aquele software que vai resolver tudo na minha vida? E aí, nessa aula, você vai ver que a questão não é bem essa. Ou seja, não é escolher o software da sua vida, não é isso. Essa decisão daquela ferramenta que nós usaremos para análise de dados é profundamente vinculada ao objetivo que nós temos. Então, na verdade, o que eu quero dizer para você é que não existe o melhor software, mas sim o melhor software para aqueles propósitos que nós temos naquele momento. E isso faz que, eventualmente, você use um determinado software para um tipo de análise e possa mudá-lo para outro tipo de análise. Por quê? Porque esse outro, às vezes, tem alguma característica que facilita essa análise. Então, o objetivo aqui dessa aula é dar uma visão geral para você nesse sentido e quebrar esse mito de que um único software resolve todas as coisas. É claro que, à medida que você vai trabalhando com análise de dados, você acaba tendo preferência. Eu, por exemplo, prefiro o R, embora eu goste muito do Python. Mas o R, para mim, ele funciona melhor do que o Python em várias coisas que eu faço. Mas o Python, para mim, é fascinante na sua elegância, na sua simplicidade de linguagem, e muitas vezes o Python é até mais fácil de usar do que o R. Mas, apesar disso tudo, eu prefiro o R. Outras pessoas vão ter outras preferências. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós agora vamos comparar as alternativas que existem hoje no mercado e eu quero te mostrar exatamente isso, que não existe a melhor escolha para todas as situações, mas sim a escolha mais apropriada para aquele objetivo que você tem ali naquele momento, para aquele tipo de dado, para o que você pretende fazer e assim por diante. Então vamos comparar as alternativas. E como eu disse antes, o melhor depende dos seus objetivos. Ou seja, aquele software que vai ser o melhor para você depende dos objetivos que você tem naquele momento. E aí eu preparei uma tabela aqui em que eu coloquei alguns critérios baseados nas características do software. São critérios que, para mim, são fundamentais na escolha. Você pode ter outros, mas, para mim, são os seguintes critérios, as seguintes características que devem ser levadas em consideração. Primeiro, se é uma linguagem de código aberto, com uma vasta comunidade de colaboradores voluntários que se esforçam para melhorar suas funcionalidades. Segundo, se aquele software é gratuito. Essas duas primeiras características aí estão interligadas. Porque existem ótimos softwares pagos, ótimos, excelentes softwares pagos. Eu mesmo fui usuário mais de 20 anos do SPSS, mais de 10 anos do Stata. Posso garantir a vocês que são softwares sensacionais. O Minitab também usei durante muitos anos, principalmente nas minhas aulas de análise de dados para os alunos de doutorado, mestrado, graduação. Minitab é ótimo para dar aula, porque ele é muito didáticozinho e ele tem várias explicações. Então, são softwares sensacionais. Mas qual é o problema com esses que eu citei? São softwares comerciais, então você precisa pagar por uma licença. E às vezes essa licença é bastante cara. E são licenças normalmente ali anuais. O SPSS, por exemplo, ele é sensacional, mas para muita gente ele vai ser caro. Então, para mim, o fato de você ter um software que usa linguagem aberta e que seja gratuito, isso para mim é determinante, porque você consegue economizar muito dinheiro usando softwares gratuitos. E ao contrário do que você pode achar, em análise de dados,
de dados, a gratuidade não necessariamente leva a um software ruim. Isso é muito comum em outras atividades que a gente tem. Você vai usar a versão gratuita daquilo ali e aquela versão é muito ruim. Mas não aqui em análise de dados. Nós temos excelentes opções totalmente gratuitas, como as que eu vou mostrar aqui. A terceira característica aí, após a instalação, os usuários podem baixar vários pacotes gratuitos que expandem a funcionalidade do software. Isso daí é importante. Normalmente você instala ali a versão básica. E se você precisa fazer algo mais sofisticado, eventualmente você vai precisar de um módulo extra. Então, se esse módulo é gratuito, você economiza muito dinheiro, obviamente. E alguns softwares, como o SPSS, por exemplo, os módulos não são gratuitos muitas vezes. Então, você tem que pagar a parte por aquilo ali. A próxima característica, aquele software pode realizar qualquer tipo de análise de dados, seja qualitativa ou quantitativa. Isso daí é importante. Puxa vida, mas análise qualitativa usando software? Sim, softwares como NVivo, Atlas TI, são softwares para análise qualitativa e que usam algoritmos, inclusive, usam lógica matemática, inclusive. Muita gente acha que a análise qualitativa não envolve nada de matemática. Mas hoje em dia, cada vez mais, a análise qualitativa está calcada em matemática, em estatística, como atestam os algoritmos que rodam sob o NVivo e o Atlas TI, por exemplo. Outra característica, os usuários disponibilizaram milhares de materiais de suporte, incluindo tutoriais em vídeo, livros, códigos e sites, entre outros, para qualquer pessoa acessar gratuitamente. Ou seja, são aqueles materiais de referência que você sempre vai usar em análise de dados. Acredita em mim, você não vai saber tudo, você tem que passar boa parte do seu tempo investindo em leitura de materiais adicionais. Leitura, assistindo vídeos, entendendo tutoriais. Essa é a vida de quem lida com análise de dados, tá? Então, é importante que esses materiais adicionais sejam gratuitos. Penúltima característica, as características desse software se concentram em métodos e técnicas de análise de dados. Puxa, mas não são softwares de análise de dados? Sim, mas há softwares que não são específicos para análise de dados, como eu vou mostrar aqui. E, finalmente, se os recursos daquele software permitem que os usuários criem sites, aplicativos e softwares, ou seja, que eles tenham aplicações mais amplas para aquilo. Então, essas são as características, são os critérios que eu uso para definir aquilo que é importante para mim na escolha do software. Não é uma lista exaustiva e, obviamente, você pode ter as suas próprias características. Então, dentro disso daí, o primeiro que eu analisaria é justamente o meu favorito, que é a linguagem R. Então, a linguagem R, como você pode ver aí nessa coluna, ela atende a tudo que eu coloquei, com exceção da última característica, em que o R tem claras limitações aí. Ele é um software, mais especificamente uma linguagem, né, de análise de dados, mais voltada para esse fim específico, ou seja, o R é muito bom para analisar dados, muito bom mesmo. Mas para a criação de sites, de aplicativos e outros softwares, não é muito a ideia do R. Você pode até criar aplicativos com ele, usando o Shiny. Existem alguns aplicativos disponíveis na internet sobre isso, bem interessantes, inclusive, mas em R isso daí é mais complicado. Eu não recomendaria o R se o seu propósito é esse último aí. Agora, se você quer lidar exclusivamente com análise de dados, na minha opinião, considerando essas características que estão aí para você, o R é o melhor disparado. Agora, o grande concorrente do R é a linguagem Python. E há uma disputa meio boba de quem gosta de R e quem gosta de Python. Então fica aquele negócio, time R, time Python, mas isso é uma grande bobagem. E eu gosto mais do R para análise de dados, mas como eu disse anteriormente, eu sou fascinado pelo Python. O Python é sensacional e muito bom também para análise de dados. Tanto é que se você olhar aí na coluna do Python, você vai ver que ele atende praticamente tudo. As 5 primeiras características ali, Python atende plenamente, assim como o R. Agora, qual é a diferença do R para o Python? Vejamos aí a penúltima característica. Suas características se concentram em métodos e técnicas de análise de dados. Isso daí é 100% válido para o R. E para o Python,
muito válido, mas ele é menos do que o R. Na verdade, o Python tem muitas funções estatísticas, dá para você fazer análise de praticamente tudo que você quiser, mas o R permite analisar tudo. O Python, algumas coisas são mais limitadas nele. Por exemplo, se você quiser fazer uma análise multivariada mais robusta, mais complexa, usando métodos e técnicas bem mais complicados de se entender, o Python muitas vezes não vai ter ali recursos tão bons quanto os do R. É isso que eu quero dizer. O R, nesse aspecto, ele é ligeiramente superior ao Python. Então, por isso que eu prefiro o R para análise de dados. O Python, uma análise de dados assim, de nível intermediário até um avançado mais básico, apesar de ser uma contradição em termos, o Python atende perfeitamente. Agora, se você quiser um avançado de verdade, eu ainda acho que o R consegue ser superior ao Python. E em relação à última característica, por outro lado, o R tem aquela limitação que eu abordei e o Python atende plenamente. O Python é uma linguagem a partir da qual você pode, sim, construir sites, aplicativos e softwares. Embora o pessoal específico dessa área vá dizer que o Python é mais para o usuário iniciante, que se você quiser realmente fazer isso daí tudo profissionalmente, é melhor aprender linguagem Java, é melhor usar a linguagem C, que são muito superiores em termos de desempenho do que o Python. Mas para aquilo ali mais básico, o Python é muito bom. Tanto é que Python é usado em boa parte dessas inteligências artificiais que estão hoje sendo ofertadas aí no mercado. Tudo ali é programado, boa parte, melhor dizendo, dessas inteligências artificiais são programadas em Python. Bom, e a última comparação é com aquilo que eu chamo de o resto. Mas o resto não é depreciando os outros softwares, mas é no sentido do seguinte: o R e o Python são gratuitos, o resto não, aí são softwares comerciais. Entra aí o Microsoft Excel, o SPSS, o Stata, o Minitab, o SAS. São todos softwares fantásticos, mas são pagos. Ah, claro, o Power BI da Microsoft, que também pode ser colocado aí como o resto. Então, olha só, ao contrário do R e o Python, eles não vão atender praticamente nada daqueles critérios que eu defini como importantes. E aí, na questão dos materiais de suporte, que inclui os tutoriais e tudo mais, vários desses softwares vão ter alguns recursos gratuitos, mas usualmente você vai ter que comprar os materiais, comprar livros, para ter acesso a materiais especialmente desenvolvidos pelos fabricantes ali, você vai ter que pagar. Então, isso daí pode ser meio chatinho mesmo, e você pode ter que gastar algum dinheiro com isso daí. Bom, em relação a foco nos métodos e técnicas de análise de dados, a maioria desses softwares eles vão lidar com isso. Mas, por exemplo, o Excel não é propriamente um software de análise de dados, embora ele tenha funcionalidades de análise de dados, principalmente se você instalar um módulo gratuito do Excel, que é o Solver, ele vai permitir que você faça, por exemplo, uma regressão múltipla, que nós faremos aqui no curso usando o R. E a regressão múltipla do Excel é muito boa mesmo, e muito simples de usar. Mas, apesar disso, o Excel não é um software apropriado para análise de dados. Por exemplo, outras técnicas de análise de dados, como análise de cluster ou modelagem de equações estruturais, não são feitas via o Excel. Além disso, o Excel, por ser mais uma planilha eletrônica, ele tem opções relativamente limitadas de manipulação de dados, coisas que no R e no Python nós conseguimos fazer com mais facilidades. Então, por causa disso, eu vejo que na maioria dos casos, esse grupo aí que eu chamei de resto, ele tem sim algum foco em análise de dados, mas outras vezes nem tanto assim. E, finalmente, os recursos permitem que os usuários criem sites, aplicativos e softwares, muito pouco. Né? Aí é bem limitado. Você pode usar macros, como ali no Excel, mesmo o Stata, o SPSS, ele tem alguma... Você pode programar as coisas ali de uma forma mais rudimentar, quando comparado ao R e ao Python, mas assim, é bem limitado isso, bem limitado mesmo. Então,
Considerando esse quadro todo, eu digo para você, qual é a melhor alternativa? Depende do seu objetivo. Por exemplo, se você está com pressa e precisa apresentar resultados numa reunião da empresa, talvez o Power BI da Microsoft te atenda muito bem. Ele é fácil de usar, ele permite fazer gráficos e apresentações que impactam numa reunião de empresa, num trabalho acadêmico. Agora, se você tem um pouquinho mais de tempo, se você quer investir em aprendizado, eu recomendaria aprender ou R ou Python. Se for específico para análise de dados, eu acho ainda que o R é superior ao Python. Agora, se você precisa analisar dados, mas num nível assim, de básico a intermediário, ou talvez chegando um pouquinho ali no avançado, o Python vai te atender plenamente. Bom, isso posto, já que eu falei tanto do R, né? O que seria o R e o que seria um software complementar que nós usaremos aqui nesse curso para o R, que é o chamado RStudio. Então, o que vem ser essas duas coisas? Bom, a diferença fundamental é o seguinte, R é a linguagem e RStudio é o que a gente chama de IDE. Vamos entender essas duas coisas aí. A definição para o R é a seguinte, ele é uma linguagem de programação com uma abordagem orientada a objetos que permite que usuários realizem análise de dados básicas a avançadas. Então, é como eu disse, o R é maravilhoso. Você pode fazer virtualmente qualquer tipo de análise de dados que você queira. Então, quando eu falo R, eu estou me referindo à linguagem. É a linguagem que permite que eu faça qualquer tipo de análise de dados. Já o RStudio, que é uma novidade, hoje em dia não tão recente assim, mas que foi uma revolução e que ajudou muito a popularizar o uso do R, é chamado de IDE, que é a sigla em inglês para Ambiente de Desenvolvimento Integrado, para a linguagem R, que fornece uma interface amigável para essa linguagem. Conforme nós veremos na próxima aula, o R não tem uma interface muito amigável para o usuário, não. É bem chatinho de mexer. Por sinal, isso antigamente era algo que os usuários iniciantes reclamavam muito e realmente dificultava muito aprender o R usando a interface original da linguagem. Mas depois, uma outra empresa veio desenvolvendo o chamado RStudio, que vai ser essa IDE. E esse RStudio facilitou demais o uso da linguagem R. Ele funciona, ele roda em cima da linguagem R, só que ele fornece um ambiente muito mais amigável para o usuário, é muito mais fácil de mexer, de gerenciar os dados. Nós veremos que o RStudio permite edição de códigos e isso daí facilita bastante a sua tarefa. E o RStudio hoje ele é tão bom, que ele permite que você use o Python nele. Apesar de ter o nome RStudio, porque ele foi originalmente desenvolvido para a linguagem R, hoje ele funciona perfeitamente com Python. Então, os usuários de Python se beneficiam grandemente, porque o RStudio é a melhor IDE que nós temos hoje no mercado. E quem usava Python tinha que acabar usando outras IDEs que não eram tão boas quanto o RStudio. Por exemplo, o Spyder, que é muito bonitinho e tal, mas ele é inferior ao RStudio. Então, mesmo que você use Python, você pode usar hoje no RStudio. Então, se você aprende RStudio, você pode usar tanto R quanto Python, o que é maravilhoso, ok? Bom, era isso que eu tinha para dizer nesta aula. Na próxima aula eu vou mostrar para você como instalar o RStudio, e aí, a partir daí nós veremos a interface do RStudio, que vai ser o software que nós vamos usar intensivamente nesse curso, e aí todas essas coisas ficarão muito simples para você, eu tenho certeza disso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.